Olá, eu sou Macorati e essa videoaula ela tem o objetivo de apresentar o SuperDVD.net, que é um produto oferecido no portal Macorati.net. Antes de entrar nos detalhes do DVD, eu vou mostrar o processo para você adquirir o DVD. Bom, você vai acessar o portal Macorati, né, como você faz para procurar algum artigo, né? E você vai ver na página diversos anúncios e links, né? Dentre eles o link para o Super DVD, tanto aqui nos destaques como aqui, né? SuperDVD.net. Clicando aqui você tem alguns detalhes sobre o DVD, onde eu apresento um resumo do conteúdo do DVD. Agora, eu queria explicar o objetivo do DVD.net, o que ele contém. Bom, o DVD.net, o objetivo dele é reunir num só local, no caso um DVD, os recursos para a aprendizagem da plataforma .NET. Então, se você pretende aprender uma linguagem da plataforma .NET, como quer seja VBNet, C# ou ASP.NET, você vai encontrar no SuperDVD.net os recursos necessários, reunidos num só local, para que você possa aprender. E dentro desses recursos, você vai encontrar códigos-fontes, né, de sistemas completos, que eu considero uma das melhores formas de você aprender uma linguagem. Você vai encontrar livros, apostilas, utilitários, enfim, toda uma gama de recursos que vai te ajudar no seu objetivo principal, que é aprender a linguagem, né, da plataforma .NET, quer seja ela VBNet, C#. Além disso, você ganha 6 videoaulas sobre a linguagem VBNet gratuitamente. Você vai ganhar também um curso de C# ADONET básico com aplicação em videoaula. E você tem à sua disposição, por um preço justo, né, todos esses recursos contidos em quase 5 GB de informações. Para fazer o seu pedido, você vai clicar num dos links e você vai para a loja Macorati.net, aonde você pode verificar os produtos, quer sejam eles os DVDs, que são os disponíveis, né, como o Super DVD C#, o DVD Visual Basic e o Super DVD Videoaula. Os cursos, né, que eu tenho um curso de C# em videoaulas, VBNet básico e intermediário videoaula, um curso de programação orientada a objeto e um curso de Microsoft Report Viewer, né? E tenho 2 programas aqui, que é o Sistema Básico para Gerenciamento de Comércio na linguagem Visual Basic e o Scripts para gerar código de barras também na linguagem Visual Basic. Voltando ao DVD, após você selecionar aqui o DVD.net, você vai informar seu CEP, calcular o frete, né, adquirir o DVD, lembrando que você pode parcelar ele no cartão e pode receber ele via download ou via correio. Após você adquirir o SuperDVD.net, finalizando a sua compra, efetuando o pagamento, você pode recebê-lo, como eu disse, ou via download ou via correio. E o que você precisa ter instalado no seu ambiente para trabalhar com os programas do SuperDVD.net? Você pode fazer o download aqui no site da Microsoft, e eu recomendo que você tenha aqui as versões pagas, né, onde você vai, se você fizer o download, você tem uma avaliação gratuita de 90 dias do Visual Studio 2013, mas você tem aqui à sua disposição versões que são gratuitas. Por exemplo, a versão Community 2013, com o Update 4, é importante que você tenha sempre a última versão atualizada. No caso, as versões atuais estão com o Update 4. A versão Community 2013 ela é gratuita, tá? Você pode baixar e instalar, e ela é equivalente à versão Professional.
é equivalente à versão Professional. A única restrição é que você não pode ser uma pessoa jurídica, tá? Você pode baixar também a versão totalmente gratuita, que é a versão Express 2013 para a web, tá? Para desenvolver aplicações ASP.NET, e se você quiser desenvolver aplicações desktop na linguagem C# ou VBNet, você pode baixar o Express 2013 para o Windows Desktop. Então eu recomendo pelo menos a versão Community 2013, e além dessa, você para baixar projetos de versões anteriores, eu recomendo que você tenha o Visual Studio 2010 também instalado na sua máquina local. Além disso, eu recomendo que você tenha o Report Viewer. Aqui no portal macorati.net, você tem na seção Report Viewer um artigo mostrando como instalar o Report Viewer no Visual Studio 2013. Tá? Naturalmente, que isso ele só vai funcionar corretamente se você tiver a versão Community ou a versão do Visual Studio 2013. Então aqui tem orientação para baixar o Report Viewer e o Crystal Reports. Eu tenho na seção Crystal Reports um artigo que mostra como você pode instalar o Crystal Reports para o Visual Studio 2013. Lembrando que só vai funcionar nas versões do Visual Studio, nas Express não vai funcionar. Então você só pode instalar tanto o Report Viewer como o Crystal Reports, ou na versão Community ou na versão do Visual Studio Profissional para cima do Visual Studio. Então, isso eu recomendo que você tenha instalado na sua máquina. Naturalmente, o seu ambiente tem que ser um Windows 7 ou Windows 8. Tá? Após você ter esses recursos instalados, né, se você optar por fazer o download, ao terminar o download e gerar o DVD, você vai encontrar uma pasta superdvd.net, e dentro dessa pasta você vai encontrar diversas subpastas. Se você recebeu o DVD por correio, né, você colocando o DVD no seu leitor de DVD, ao abrir você vai ver uma pasta principal chamada superdvd.net, e depois, se você clicar nessa pasta principal, você vai ver as mesmas subpastas que você vai obter se você gerar o arquivo via download. E o que significam essas subpastas? Cada subpasta ela representa, no caso, um recurso, e ela contém no seu interior outras subpastas contendo todo o material necessário para estudo. Por exemplo, eu não vou analisar todas as subpastas, né? Então, você deve ter, a primeira que você tem que fazer então é abrir e verificar se você visualiza as pastas, né? Clica nas pastas, ver se elas estão abrindo corretamente. Após feito isso, você vai naturalmente se ater ao recurso que você tem mais prioridade, ou ao recurso que é o seu objetivo. Por exemplo, C#, VBNet, ASP.NET. Então vamos pegar VBNet. Então na pasta aqui, VBNet, se você clicar, você vai encontrar várias subpastas, aonde você vai ter, na primeira pasta, Aprendendo VBNet, aplicações completas para estudo, né? Você vai encontrar apostilas, você vai encontrar artigos, alguns artigos VBNet, né? Você vai encontrar exemplos VBNet, exercícios, livros. Eu coloquei alguns livros, né? A maioria dos livros aqui, eles são todos de domínio público ou gratuito, tá? Aqui não tem livro copyright. Você vai encontrar exemplos no site do Macorati, você vai encontrar cursos do VBNet, enfim. Você vai encontrar a especificação da linguagem, né? Uma guia de referência,
E se você perceber, cada pasta, a maioria dos recursos contidos nas pastas, elas estão compactadas. Então você não vai poder, vamos pegar a pasta aqui sem projetos completos. Vamos supor que você está interessado nos projetos aqui. Tá? Você clica que você vai ter 100 programas WebNet completo. Né? Aqui você tem, olha, mais de 100 programas, cada um, né, numa pasta. Por exemplo, vamos pegar a pasta 1, controle de inventário. Nessa pasta, se você clicar, você vai ver que você tem um arquivo zipado, né, e você tem um arquivo layer. Geralmente o arquivo layer, ele te dá algumas instruções para você acessar. Para acessar o sistema, o usuário JCM e a senha. Então esse programa tem uma senha e um usuário. Né? Você deve descompactar o sistema na pasta sem inventário. Né? Se descompactar em outra pasta, terá que alterar o caminho do banco de dados nos formulários e alterar o caminho da conexão com o Crystal Reports no relatório. Então você tem que atentar para todos esses detalhes. Tá? Sugiro que você crie uma rotina para gerar o hash da senha. Eu dou algumas orientações. Agora, o que você tem que fazer? Você não pode executar nada diretamente no DVD. Se você descompactou os arquivos no seu computador, mesmo assim, você vai encontrar, né, os arquivos compactados. Então, como que você tem que fazer? Você deve fazer o seguinte, você deve ir na sua pasta reservada para estudo, que seja ela no disco C, ou no outro drive que você tem na sua máquina, criar um diretório Estudos Visual Basic, criar uma pasta lá, no caso aqui, eu estou recomendando sem inventário, e copiar esse arquivo compactado. Tá? Para você descompactar o arquivo, né, então você viria na sua máquina local, né, copiaria os arquivos da pasta do DVD para a sua máquina local, iria descompactar, eu vou fazer isso, ó. Você vai no seu drive C, vai criar uma pasta, ó, vou clicar nova pasta, vou chamar de inventário. Criei a pasta inventário. Então, deixa eu voltar aqui, vou copiar. Eu estou copiando do DVD. Vou para a minha pasta inventário e vou copiar. Quando você copia um arquivo do DVD para a sua pasta local, você tem que verificar, clicando com o botão direito em cima do arquivo, né, se ele é somente leitura. Tá? Geralmente você faz isso depois que você descompacta. Tá? Então, ó, eu copiei, né, o arquivo inventário de software.zip e o arquivo layer.txt do DVD para a minha pasta C, inventário da minha máquina local. Então eu vou descompactar o arquivo. Ó. Vou extrair arquivos. Eu clico com o botão direito, seleciono extrair arquivos e vou criar essa pasta, inventário de software. Ó, ele criou uma pasta e descompactou os arquivos aqui. Ó. Tá vendo? Aqui sim você tem os arquivos de programa. Então quando ele cria essa pasta, você clica com o botão direito e vai em propriedades e verifica essa pasta não é somente leitura. Olha aqui, ó. Se ela estiver somente leitura, você tem que desmarcar ela, tá? E aplicar. Porque não você pode ter problemas quando você for executar. Aí, depois que você descompactar os arquivos, você pode abrir, né? E aí você tem os arquivos do programa. Então aí você vai naturalmente localizar o arquivo de programa, né? Você clica em tipo e você só pode abrir um arquivo no Visual Studio, um arquivo de solução, o arquivo que tem a extensão .sln, que é uma solution. Tá vendo? Inclusive ele vem com o ícone do Visual Studio. No caso aqui ele foi feito, ó, ele tem o 10 aqui, significa que ele foi feito no Visual Studio 2010. Então, você clica com o botão direito e seleciona abrir com, deixa eu estender isso aqui para lá. Então, ó, eu tenho que procurar o arquivo de solução, clico com o botão direito e abrir com. Ó, eu tenho 2 Visual Studio, eu tenho 3 Visual Studio instalados na minha máquina.
Então, ele me dá a opção para um Microsoft Visual Studio 2010, ou se você tiver mais de um, ele vai te colocar a opção para ele selecionar qual o Visual Studio é melhor. Como eu sei que esse projeto foi feito no Visual Studio 2010, eu seleciono o Microsoft Visual Studio 2010. Então ele vai abrir o projeto. Eu não posso selecionar qualquer desses arquivos, tá? Eu tenho que abrir o arquivo de solução. Se você selecionar um arquivo .vb, é um arquivo de formulário, ele não vai abrir o projeto. Olha aqui, agora sim, ele está abrindo o arquivo, ele vai demorar um pouquinho, dependendo do tamanho da solução, né? Se for em outra versão, ele vai pedir para migrar. Então, aqui eu estou abrindo um projeto que estava no DVD, no Visual Studio 2010. Na hora que ele terminar aqui, eu vou diminuir para você acompanhar. Então, aqui, ó, ele já abriu para mim. Pronto, olha aqui, ó. Agora sim, eu tenho o meu projeto aberto. É assim que você deve abrir, tá? Então aqui eu estou vendo os formulários, né? Se eu clicar no formulário aqui, ele vai me mostrar o formulário. Note que esse projeto, ele tem um relatório. Então tá aqui, ó. Tá? Esse é um exemplo de abertura. Então você não pode abrir diretamente do DVD. Vamos pegar o DVD aqui, ó. Você vai lá no DVD. Você não pode clicar aqui em VBNet, vou aqui em projetos, né, sem projetos, e vim aqui escolher um programa, por exemplo, álbum de fotos. E abrir o Visual Studio. Vou abrir o Visual Studio aqui, qualquer um aqui. E mandar ele abrir o arquivo aqui. Por quê? Porque aqui você não tem os projetos, você tem um arquivo compactado. Você tem que copiar esse arquivo. Se eu mandar Open Project aqui, ó, ele não vai localizar. Se eu for lá no DVD, no disco, ó, DVD, se eu mandar ele fazer isso, eu nunca devo fazer isso. E diretamente no DVD. Por quê? Porque se eu for aqui, olha, qualquer pasta que eu selecionar, ele não vai achar. Por quê? Porque ele está procurando projetos, olha aqui, ó. Ele está procurando esses arquivos. E aqui eu não tenho esses arquivos, ok? Então, resumindo, qualquer projeto que você for utilizar do DVD, você tem que copiar ele para sua máquina local, tá? Se você descompactar, se você receber via download, eu sugiro que você faça a mesma coisa. Você cria uma área no seu computador local, né? Localiza o recurso que você quer, com o qual você quer trabalhar. Vamos supor que você queira ver aqui uma apostila, tá? Elas estão compactadas, você copia, né? Algumas eu deixo no formato PDF, quando ela é muito pequena, que não compensa compactar. O objetivo de compactar é que assim eu possa oferecer mais recursos, né? Porque eu tenho um espaço limitado para colocar os arquivos, que são 4,5 GB. Se eu não compactar, eu não vou poder colocar todo o conteúdo que o DVD tem. Então, a dica é: crie uma área de estudo na sua máquina local e copie os arquivos. E sempre verifique, depois da cópia, se os arquivos não estão protegidos contra a gravação. Ok? Então, se você quiser explorar, você vai ter muito recurso para fazer isso. Você tem basicamente a mesma estrutura na linguagem C#. Eu sigo o mesmo princípio. Primeiro eu coloco livros, apostilas, projetos concretos para estudo, né? Depois eu coloco ferramentas utilitárias, material de suporte de recursos, códigos, exemplos, videoaulas, né? Então, a maioria das videoaulas, elas são de minha autoria. Existem algumas videoaulas que eu coloquei, que são de autoria de outros autores, mas essas videoaulas, elas são gratuitas, né? E os autores autorizaram a sua distribuição.
tá? Então eu não vejo porquê. Se eu conheço que existe o recurso e ele está lá na internet, mas isso seria mais ou menos um 5% do conteúdo do DVD. Então, dessa forma, você vai encontrar aqui no DVD todos os recursos que você precisa a nível básico e intermediário para trabalhar com a plataforma .NET. Pelo preço de R$ 95,00, você não vai encontrar no mercado nada parecido. Se você procurar numa livraria um livro sobre VBNet, eu não estou falando isso para criticar os livros. Geralmente ocorre o seguinte: quando o livro é traduzido, você tem que tomar cuidado com a tradução. Eu já encontrei livros que, sinceramente, a tradução ela estava horrorosa. Outros você compra um livro, um livro que é basicamente um tutorial, que você vai encontrar se você acessar meu site. Se você acessar o portal macorate.net, você vai encontrar aqui praticamente quase tudo que você encontraria num livro que você vai comprar numa livraria. Então, o preço, R$ 95,00, pela quantidade de recursos e programas, só para você ter uma ideia, dentro dos 100 programas, alguns são de minha autoria. Os outros são programas que eu adaptei, Eles são programas gratuitos, que você pode baixar, eles nenhum é copyright, mas eu tive que baixar, eu tive que testar e eu tive que alterar muita coisa, ou fazer pequenas alterações para ele funcionar. E eu coloquei aqui com o objetivo de que você possa estudar e ver o código-fonte. Então, você tem diversos tipos de sistemas, por exemplo, algo de force, controle de videolocadora, você tem controle de condomínio, você tem controle de farmácia, controle financeiro pessoal. Esse é um projeto de minha autoria. Você tem sistema para sorveteria, ponto de vendas, controle de venda de celulares, sistema de locação de quartos, enfim. Praticamente o que você imaginar de objetivo, você vai encontrar aqui. Você tem programas em versões do Visual Basic 2005, 2008, 2010, 2012. Em teoria, se você tiver a versão Community, você vai conseguir abrir praticamente 90% dos arquivos. Existem alguns arquivos que, como eu já disse, se eles possuírem relatórios como Crystal Reports ou Report View, você vai ter que ter isso instalado e vai ter que ser na versão do Visual Studio. As versões Express poderão abrir uma grande parte dos programas aqui, mas alguns só abrem na versão do Visual Studio, porque justamente eles têm relatórios, e que somente o Visual Studio suporta. Você tem vendas de estoque, pizzaria com repositório, ou seja, você tem de todos os níveis. Você tem programas básicos, programas intermediários, programas avançados. Ou seja, você vai encontrar num único lugar, que é o superdvd.net, praticamente tudo o que você precisa para aprender a linguagem VBNet, ou C#, ou ASP.NET. Então, você pode, se você estiver pretendendo aprender ou iniciar na plataforma .NET, o superdvd.net é a sua porta de entrada para a plataforma .NET. Até mais!